arte sem glúten saindo e pão de hambúrguer é a receita de hoje. Esse pão que fica simplesmente sensacional, macio, fofinho, com ingredientes simples. Meu nome é Esther e aqui a gente traz as melhores receitas sem glúten. Bora aprender a fazer isso aqui? Tu tá cansado de ver todo mundo comendo hambúrguer e tu não pode porque tu não pode comer glúten? Essa receita aqui vai te salvar, eu te prometo. Ela fica muito gostosa, um hambúrguer super delicioso e fofinho. Então bora aprender. Os ingredientes secos primeiro são os que a gente sempre mistura antes em receitas sem glúten, pelo menos nas que a gente tem aqui no canal. Amor, tu deixa linkado pra galera aqui embaixo, a gente tem uma receita de pão sem glúten e sem lactose, pão de forma. Aqui eu tenho farinha de arroz, polvilho doce, goma xantana, açúcar, sal e eu vou adicionar esses grãos aqui. Eu gosto de adicionar eles porque eles deixam a nossa massa um pouquinho diferente, como se fosse um pãozinho com grãos. Aqui eu tenho 75 gramas de farinha de arroz, 50 gramas de polvilho doce. Aqui eu tenho goma xantana, sal e açúcar. E agora eu vou te dar uma super dica que mudou totalmente os pães que eu e o Julian a gente faz. E a dica é com relação à goma xantana. A gente antes comprava ela a granel e muitas vezes tu não sabe há quanto tempo tá ali. Fica pegando luz, fica pegando sol, umidade, enfim, os intemperismos que todo lugar tem. Uma dica que ajudou muito eu e o Julian a conseguir chegar na consistência perfeita dos pães e massas sem glúten foi comprar a goma xantana pela internet. Então tu pode comprar pacotinhos menores, pacotinhos maiores, ou o pacote fechado já em alguma loja que tu conheça. Infelizmente, o granel muitas vezes ele acaba perdendo essa qualidade e a goma xantana não dá a elasticidade que a gente precisa para as nossas receitas. Então, se tu já sabia dessa dica, deixa aqui nos comentários. Se tu ainda não sabia, comenta aqui também se tu achou essa dica uma dica legal. Aqui eu tenho chia e linhaça. Como eu falei, eu acho que fica super gostoso. Agora é só misturar os ingredientes secos, exceto o fermento, tá? Eu não coloquei o fermento aqui dentro porque a gente tem outros planos para ele. Eu tenho 120 ml de leite aqui, eu vou aquecer ele vai ficar morno, a gente não quer que ele fique quente, porque a gente vai bater junto com os ovos, então os ovos eles não podem cozinhar e depois ainda a gente vai acrescentar o fermento, então leite morno. Aqui eu tô com leite morno e um ovo eu vou colocar aqui dentro do liquidificador então. Um ovinho com a gema e tudo e o leite que tá morno, não tá quente. Agora é só bater. Eu tenho um pouco menos de uma colher de sopa de fermento aqui, tá? E aí eu vou bater bem rapidinho, assim ó, por segundos, pra não bater muito esse fermento. Tá pronto, já tá incorporado na massa. Eu abri um buraquinho no meio e agora eu vou botar a massa. Vou botar o líquido no meio dos secos. Ó, eu tô usando um fouet aqui agora pra incorporar tudo bem direitinho nessa massa, pros gruminhos de farinha não existirem, né? Pra ela ficar uma massa bem lisinha, ó. E por último, eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite. Agora mexe, mexe, mexe tudo muito bem. E as forminhas, eu já vou mostrar como é que faz. É muito legal fazer elas em casa, tu não precisa de uma forma pronta. Claro, se tu já tiveres uma forminha de hambúrguer, melhor. Mas se tu não tiveres, assim como a gente, é só ter papel alumínio, que fica top. Tudo que tu vai precisar para fazer essa forminha é uma folha de papel alumínio. Eu cortei no formato de um quadrado. E aí, claro, a gente quer fazer hambúrgueres um pouco menores, mas se tu quiseres fazer um hambúrguer maior, tu vai usar uma folha de alumínio maior. Bem como o molde, né? A gente tá usando esse pote aqui que veio pasta de amendoim aqui dentro. E eu vou colocar bem no meio. E aí, esse aqui vai ser o tamanho do meu pão de hambúrguer. No centro, e aí, ó, é muito simples. Eu vou dobrar uma vez aqui, todas as laterais, pra ficar firmezinho, pra quando a gente for colocar a massa, ela não ter o perigo de vazar por cima, né? E agora é só ir moldando essa parte aqui. Deixar bem firme na volta do copo, enfim, do que tu estiver usando. E quando ele estiver bem firme, tu dobra as pontinhas para baixo, que isso também vai ajudar a deixar ele mais firme.
Muito fácil de fazer, né? Eu falei que era fácil. Agora, tu só vai colocar o pãozinho que a gente vai te mostrar, o restante da massa, colocar aqui dentro e untado, tá? Não esquece de untar essa parte de baixo. Eu deveria ter começado untando a forma. Sempre a minha dica é unta a forma antes, porque daí a nossa massa não fica parada ali. Mas tudo bem, eu esqueci, agora eu vou untar rapidinho. E deixa aqui nos comentários se tu gostou de aprender a fazer essa forminha de alumínio em casa. Eu confesso que o Julian, quando ele fez, eu fiquei enlouquecida e eu amei. Então, agora eu vou colocar dentro da forminha. E aí, tu só vai ajustando as quantidades com relação ao tamanho do pão de hambúrguer que tu queres. Eu vou levar os nossos pãezinhos para um lugar escuro. Eu vou colocar dentro do forno, meu forno ele tá desligado, e aí a gente vai deixar eles crescer por mais ou menos uns 30 minutinhos. Depois de 20 minutos no forno, os nossos pães de hambúrguer estão prontos. Agora, eles já estão frios e aí eu vou só puxar o alumínio, o que também é muito bom porque é super fácil de desenformar. Ó, para desenformar é só puxar aqui as laterais. Fácil demais, né? E ó como ele ficou fofinho. Muito, muito fofinho. Depois a gente vai cortar ele ao meio para rechear o nosso hambúrguer e aí a gente vai conseguir te mostrar melhor. Mas enquanto isso, já deixa esse like no vídeo. Eu vou cortar o nosso pão de hambúrguer ao meio. E aí tu vai ver o quão macio que ele fica por dentro. Só no passar a faca, eu já sinto a maciez dele. Ó. Nossa, ele chega a amassar, assim, de tão macio que ele fica. Ó, eu vou colocar um molhozinho que eu mesma fiz. Eu fiz um molho com tomate, manjericão, creme de leite e pimenta. Aí aqui a gente também fez uma carninha de hambúrguer. Coloco o hambúrguer, o queijo e eu fiz uma cebola caramelizada e bacon também para colocar aqui no meio. E aí, é só fechar e o teu hambúrguer tá pronto. Esse aqui é o nosso. Deixa aqui nos comentários com o que tu rechearia esse hambúrguer. Acabou a fase em que tu vai para uma festa, que tu vai para um aniversário e tu não vai mais comer pão de hambúrguer. Curtiu esse vídeo que a gente ensina a fazer? Já aproveita e envia para a pessoa que precisa aprender a fazer esse pão de hambúrguer contigo ou até mesmo para ti. Aqui a gente tem as melhores receitas sem glúten que dão certo. Então já clica no próximo vídeo que eu tenho certeza que tu vai amar. A gente se vê lá.